Em 1913, quando as grandes potências europeias competiam não apenas por territórios, mas por velocidade, aço e supremacia naval, um navio emergiu no Mar Báltico para redefinir o que significava ser rápido. Seu nome era Russian Destroyer Novik. E por um breve momento na história, ele foi considerado o navio de guerra mais rápido do mundo. Mas o Novik não foi apenas um recorde de velocidade. Ele foi símbolo de uma marinha imperial russa que tentava se reerguer após humilhações recentes, modernizar sua frota e provar que ainda podia competir com as grandes potências marítimas da Europa. Essa é a história real de um destroyer que marcou época, nascido no fim de um império e lançado em meio às tensões que levariam à Primeira Guerra Mundial. Após a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, a Marinha Imperial Russa encontrava-se em estado crítico. A derrota em Tsushima havia devastado não apenas navios, mas também prestígio internacional. Era necessário reconstruir, modernizar e recuperar credibilidade. O programa de rearmamento naval russo no início do século XX priorizou inovação tecnológica. Entre os projetos mais ambiciosos estava o desenvolvimento de um destroyer que combinasse velocidade excepcional com armamento eficaz. O Novik foi lançado em 1911 e comissionado em 1913. Ele representava uma nova geração de destroyers, projetados não apenas para escolta, mas para ações ofensivas rápidas, ataques de torpedo, reconhecimento avançado e operações agressivas contra frotas inimigas. O que realmente destacou o Novik foi sua velocidade. Durante testes, ele alcançou aproximadamente 37,3 nós, número extraordinário para a época. Isso o colocava à frente de qualquer outro navio de guerra em serviço naquele momento. Para compreender o impacto disso, é preciso lembrar que velocidade, no contexto naval do início do século XX, significava vantagem tática decisiva. Um destroyer mais rápido podia escolher quando engajar ou recuar. Podia perseguir. Podia escapar. O Novik não era apenas rápido. Era estrategicamente transformador. Seu projeto incorporava turbinas a vapor modernas, resultado de cooperação técnica internacional. A Rússia buscava incorporar tecnologia avançada para acelerar sua reconstrução naval. O casco do Novik era alongado e otimizado para desempenho. Seu deslocamento e proporções refletiam prioridade clara: máxima velocidade com capacidade ofensiva significativa. Ele estava armado com canhões de calibre médio e tubos de torpedo, adequados para ataques rápidos contra embarcações maiores. Era o tipo de navio que representava a transição da guerra naval tradicional para uma era de velocidade, manobra e ação noturna. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, o Novik já estava em serviço ativo no Mar Báltico. Ali, enfrentaria não apenas desafios técnicos, mas o contexto brutal de uma guerra total que transformaria completamente o Império Russo. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914, o Russian Destroyer Novik já era considerado um dos ativos mais modernos da frota do Báltico da Marinha Imperial Russa. O Mar Báltico tornou-se rapidamente um dos teatros navais mais tensos do conflito, com forças russas e alemãs disputando o controle de rotas estratégicas, campos minados e acesso às costas vulneráveis do Império. O Novik operava em um ambiente onde velocidade significava sobrevivência. O Báltico não era oceano aberto. Era espaço relativamente fechado, repleto de ilhas, estreitos e águas rasas. Campos minados tornaram-se arma essencial para ambos os lados. Submarinos começaram a desempenhar papel crescente. A guerra naval estava mudando diante dos olhos dos marinheiros. Nesse cenário, o Novik tinha função clara: reconhecimento agressivo, escolta de unidades maiores e ataques rápidos contra embarcações alemãs quando oportunidade surgisse. Sua velocidade superior permitia realizar patrulhas avançadas e retornar rapidamente à base. Durante operações no Báltico, destroyers frequentemente atuavam à frente de cruzadores encouraçados, identificando movimentações inimigas e protegendo unidades mais pesadas contra ataques de torpedo. O Novik participou de diversas ações ofensivas e defensivas contra forças alemãs. Seu desempenho consolidou reputação não apenas como navio veloz, mas como plataforma confiável em combate. A combinação de turbinas modernas e casco hidrodinamicamente eficiente oferecia vantagem real em perseguições. Em encontros com destroyers alemães, a capacidade de acelerar rapidamente podia determinar quem escolhia o momento do confronto. Mas velocidade tinha custo. As turbinas exigiam manutenção rigorosa. O consumo de combustível em alta velocidade era elevado. Operar constantemente próximo ao limite mecânico impunha desgaste significativo aos sistemas. Ainda assim,
o Novik representava salto tecnológico para a Rússia. Ele serviu de base para desenvolvimento de uma classe inteira de destroyers subsequentes, conhecidos como classe Novik, que adotaram conceitos semelhantes de velocidade elevada e armamento eficaz. Essa classe influenciaria projetos russos, posteriormente, soviéticos. À medida que a guerra avançava, o cenário interno do Império Russo tornava-se cada vez mais instável. A pressão militar, as perdas humanas e as dificuldades econômicas alimentavam tensão social crescente. Os marinheiros da frota do Báltico não estavam isolados dessas mudanças. O Novik continuava a cumprir missões, mas o império que o havia construído começava a se fragmentar. Em 1917, a Revolução Russa alteraria drasticamente o destino da Marinha Imperial. Navios antissímbolos do czar tornaram-se ativos disputados por forças revolucionárias. O Novik sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, mas seu papel não terminou com o armistício. Ele atravessaria a transição turbulenta do regime imperial para o governo bolchevique, passando a integrar a nova Marinha Soviética. Seu nome mudaria. Sua bandeira mudaria. Mas seu casco, projetado para ser o mais rápido do mundo, continuaria navegando. Essa transição é parte fundamental de sua história. Um navio concebido sob o regime dos Romanov passaria a servir a União Soviética nascente, atravessando uma das maiores rupturas políticas do século XX. A trajetória do Novik não é apenas tecnológica. É também política. E, acima de tudo, humana, feita por tripulações que viveram guerra, revolução e transformação histórica a bordo de um destroyer que começou sua vida como símbolo de recuperação imperial. Em 1917, quando o Império Russo começou a ruir sob o peso da guerra e da revolução, o Russian Destroyer Novik ainda estava ativo na frota do Báltico. Mas o mundo ao seu redor mudava rapidamente. A Revolução de Fevereiro, meses depois, a Revolução de Outubro, transformaram radicalmente a estrutura política da Rússia. A Marinha Imperial, tradicionalmente leal ao czar, tornou-se um dos focos de agitação revolucionária. Os marinheiros do Báltico tiveram papel importante nos eventos de 1917, sendo frequentemente associados a movimentos bolcheviques. Navios que haviam sido símbolos do poder imperial passaram a servir a um novo regime. O Novik não escapou dessa transformação. Com a consolidação do poder soviético e a reorganização das forças navais, o navio foi incorporado à recém-formada Marinha Vermelha. Em 1926, ele foi renomeado Yakov Sverdlov, em homenagem a um líder bolchevique. A mudança de nome simbolizava mais do que rebatismo formal. Representava ruptura histórica. O destroyer que nascerá sob a bandeira imperial agora servia ao Estado soviético. Durante a década de 1920, a Marinha Soviética enfrentava enormes desafios. A Guerra Civil Russa havia desgastado recursos. A infraestrutura naval estava comprometida. Muitos navios precisavam de manutenção ou modernização. O antigo Novik continuava relevante, mas a tecnologia naval avançava rapidamente. Novos projetos de destroyers surgiam em outras marinhas europeias. O que fora revolucionário em 1913 começava a envelhecer. Ainda assim, o Yakov Sverdlov manteve importância operacional. Ele participou de exercícios, patrulhas e atividades de treinamento na frota do Báltico. Sua velocidade, outrora recorde mundial, já não era imbatível. Mas sua construção sólida e histórico operacional garantiam utilidade contínua. Ao longo dos anos 1930, a União Soviética investiu na modernização de suas forças armadas. A Marinha passou por reformas estruturais, e navios mais antigos começaram a ser substituídos por projetos mais recentes. O Yakov Sverdlov, contudo, permaneceu em serviço. Seu casco, concebido em um momento de ambição imperial, atravessava agora período de consolidação soviética. A tripulação que servia a bordo já não era formada por homens leais ao czar, mas por marinheiros treinados sob nova ideologia estatal. O navio tornará-se testemunha silenciosa de transformação histórica profunda. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a União Soviética inicialmente não estava em guerra com a Alemanha. Mas isso mudaria drasticamente em junho de 1941, com a Operação Barbarossa. A frota do Báltico, incluindo Yakov Sverdlov, enfrentaria novamente forças alemãs. Agora, porém, o cenário era diferente. A aviação desempenhava papel muito maior na guerra naval. Submarinos e minas continuavam sendo ameaça constante. O antigo Novik estava envelhecido para os padrões de 1941, mas ainda fazia parte da ordem de batalha soviética.
Ele entraria em ação em um dos períodos mais sombrios da história soviética. E mais uma vez, o Mar Báltico seria palco de confrontos intensos, desta vez sob bandeira vermelha, não imperial. Quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa em 22 de junho de 1941, a guerra chegou de forma brutal ao Báltico. A frota do Báltico soviética foi rapidamente colocada sob pressão intensa. Portos tornaram-se alvos de bombardeios. Rotas marítimas foram bloqueadas por campos minados alemães. A supremacia aérea inimiga complicava qualquer movimentação. O antigo Yakov Sverdlov, que décadas antes havia sido o veloz Russian Destroyer Novik, agora operava em cenário muito diferente daquele de 1914. A tecnologia evoluíra. A guerra tornará-se mais mecanizada, mais aérea, mais implacável. O destroyer, embora ainda funcional, já não representava ponta de lança tecnológica. Era veterano, resistente, mas envelhecido. Durante os primeiros meses da invasão alemã, a frota do Báltico enfrentou situação estratégica extremamente difícil. As forças soviéticas recuavam em terra, e a pressão sobre os portos da Estônia aumentava rapidamente. A evacuação de Tallinn, em agosto de 1941, tornou-se uma das operações navais mais dramáticas daquele teatro. A retirada da frota e de tropas soviéticas de Tallinn para Kronstadt ocorreu sob ataque aéreo constante e através de campos minados densamente estabelecidos pelos alemães e finlandeses. O Yakov Sverdlov fazia parte dessa movimentação desesperada. O Mar Báltico estava saturado de minas. A navegação exigia precisão absoluta. Qualquer erro de rota poderia ser fatal. Em 28 de agosto de 1941, durante a evacuação, o Yakov Sverdlov atingiu uma mina. A explosão foi devastadora. O navio partiu-se e afundou rapidamente. O destroyer que fora símbolo da modernização imperial russa e que atravessara a revolução, guerra civil e transformação ideológica, encontrou seu fim não em duelo de velocidade, mas em campo minado silencioso. A guerra moderna raramente oferecia confrontos gloriosos. Muitas vezes, o perigo vinha invisível, oculto sob a superfície. A perda do Yakov Sverdlov ocorreu em meio a uma das mais custosas evacuações da história naval soviética. Diversas embarcações foram afundadas por minas e ataques aéreos durante aquela operação. O Mar Báltico, estreito e densamente minado, tornou-se armadilha mortal. O navio que um dia fora o mais rápido do mundo terminou sua trajetória imobilizado por arma estática, uma mina. A ironia histórica é evidente. O Novik fora construído para superar adversários pela velocidade. Sua concepção era ofensiva, dinâmica. Mas seu fim veio da ameaça mais impessoal possível. Ele não foi superado em corrida. Foi interrompido abruptamente por explosão invisível. Tripulantes morreram no afundamento, embora números exatos variem conforme fontes históricas. A confusão da evacuação, os ataques aéreos simultâneos e a multiplicidade de perdas naquele dia dificultaram registros precisos imediatos. O que permanece claro é que o navio não sobreviveu à travessia. Assim terminou a carreira de um destroyer que atravessou 3 eras, o Império Russo, a Revolução e a União Soviética em guerra total. Do auge tecnológico de 1913 ao caos minado de 1941, sua história reflete transformação radical da guerra naval e da própria Rússia ao longo de 3 décadas turbulentas. Mas o impacto do Novik vai além de seu casco perdido. Seu projeto influenciou toda uma geração de destroyers russos e soviéticos. A chamada classe Novik tornou-se base para desenvolvimentos posteriores, consolidando o conceito de destroyer rápido e fortemente armado como elemento central das frotas modernas. Ele foi pioneiro. Foi símbolo. Foi testemunha. E seu destino final no Báltico encerrou não apenas a trajetória de um navio, mas um capítulo inteiro da evolução naval russa. O fim do Yakov Sverdlov durante a evacuação de Tallinn não apagou a importância histórica do navio que começara sua vida como Russian Destroyer Novik. Pelo contrário, sua trajetória tornou-se símbolo de transição, tecnológica, política e militar. Quando o Novik foi lançado em 1911 e entrou em serviço em 1913, ele representava algo ousado, um destroyer concebido para ultrapassar os limites estabelecidos pelas marinhas europeias. Sua velocidade recorde, alcançando mais de 37 nós em testes, não era apenas número impressionante. Era demonstração concreta de que a engenharia russa podia competir no cenário internacional. Essa velocidade influenciou diretamente o desenvolvimento de toda uma geração de destroyers conhecidos como classe Novik. Diversas unidades foram construídas com base em seu projeto,
adaptadas a diferentes estaleiros e especificações regionais dentro do Império Russo. Esses navios consolidaram o conceito de destroyer rápido e bem armado como elemento essencial de frotas modernas. No início do século XX, o papel do destroyer estava evoluindo. Originalmente concebidos para defender grandes navios contra torpedeiros, passaram a assumir função ofensiva própria. Ataques noturnos de torpedo, reconhecimento avançado e escolta tornaram-se tarefas centrais. O Novik foi parte dessa transformação. Sua velocidade permitia executar missões que navios mais lentos simplesmente não conseguiam cumprir. Em um ambiente como o Báltico, onde distâncias eram relativamente curtas e o controle de rotas estreitas era crucial, essa vantagem era estratégica. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Novik participou de operações contra forças alemãs, patrulhando, escoltando e participando de ações ofensivas. Não foi navio isolado, fez parte de estrutura maior da frota do Báltico. Mas sua reputação de velocidade consolidou seu status dentro da marinha. Quando a Revolução Russa alterou completamente o regime político, o navio permaneceu. Mudou o nome. Mudou a bandeira. Mas continuou navegando. Essa continuidade é impressionante. Poucos navios atravessam 3 sistemas políticos distintos mantendo-se operacionais. O Novik serviu ao czar. Depois, a Marinha Revolucionária. E finalmente a União Soviética em guerra total contra a Alemanha nazista. Ao longo dessas décadas, a guerra naval transformou-se radicalmente. Em 1913, a ameaça aérea era praticamente inexistente. Submarinos ainda estavam em fase inicial de consolidação. Minas já eram perigosas, mas o campo de batalha era relativamente bidimensional. Em 1941, o cenário era completamente diferente. Aviões dominavam o céu. Submarinos eram armas estratégicas maduras. Campos minados eram extensos e densos. Radar começava a mudar a percepção marítima. O navio que fora ápice tecnológico em 1913 já estava ultrapassado diante dessas mudanças. Ainda assim, permaneceu ativo, cumprindo missões até o momento em que uma mina encerrou sua história. A explosão que afundou Yakov Sverdlov durante a evacuação de Tallinn não foi apenas evento tático. Foi ponto final de uma era iniciada sob ambições imperiais. O Báltico, onde o Novik estabelecera sua reputação de velocidade, tornou-se também o local de seu fim. A trajetória completa do navio espelha a própria trajetória da Rússia no período: ascensão tecnológica após derrota, guerra mundial, colapso imperial, revolução, reconstrução soviética e confronto total na Segunda Guerra Mundial. O Novik começou como símbolo de modernização e terminou como veterano em guerra industrial total. Entre esses 2 momentos, o mundo mudou. E o navio navegou através dessas mudanças, testemunhando transformações que redefiniram o século XX. A influência do Russian Destroyer Novik não se limitou ao seu desempenho individual. Seu projeto tornou-se referência concreta dentro da engenharia naval russa. A chamada classe Novik, composta por diversos destroyers construídos com base em seu conceito, representou salto qualitativo para a Marinha Imperial. Esses navios adotaram linhas de casco alongadas, propulsão baseada em turbinas a vapor modernas e armamento relativamente pesado para o deslocamento. Em vez de embarcações meramente defensivas, tornaram-se plataformas ofensivas versáteis. No contexto da Primeira Guerra Mundial, isso significava a capacidade de conduzir ataques rápidos contra unidades maiores, proteger cruzadores e estabelecer presença ativa em áreas disputadas do Báltico. A velocidade de mais de 37 nós atingida pelo Novik durante testes foi amplamente reconhecida internacionalmente. Naquele momento, nenhum outro navio de guerra operacional alcançava marca semelhante. Isso elevou o prestígio técnico da Rússia em um período em que reconstruir imagem militar era prioridade após o desastre de Tsushima. O destroyer simbolizava a recuperação. Mas a velocidade não era o único elemento importante. O equilíbrio entre mobilidade e poder de fogo definia o novo papel dos destroyers. O Novik carregava múltiplos canhões de médio calibre e tubos de torpedo, permitindo engajamentos dinâmicos tanto contra navios leves quanto como ameaça a unidades mais pesadas. No ambiente restrito do Báltico, onde distâncias eram relativamente curtas e encontros podiam ocorrer rapidamente, esse conjunto tornava-se particularmente eficaz. Quando a Revolução de 1917 alterou o curso político da Rússia, a frota tornou-se instrumento estratégico para o novo regime. Marinheiros do Báltico foram atores importantes no processo revolucionário, e navios como o Novik passaram a servir sob nova bandeira.
O rebatismo para Yakov Sverdlov em 1926 foi parte da política soviética de apagar referências imperiais e consolidar identidade ideológica. Mas por trás do novo nome, o casco permanecia o mesmo. Durante o período entre guerras, o destroyer já não era o mais rápido do mundo. A engenharia naval havia avançado rapidamente na Grã-Bretanha, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Novos destroyers alcançavam velocidades comparáveis ou superiores, com sistemas de controle de tiro mais sofisticados e melhor defesa antiaérea. O antigo Novik, contudo, manteve utilidade operacional na frota do Báltico. Serviu como plataforma de treinamento e participou de manobras e patrulhas. Sua presença era parte da continuidade histórica da Marinha Soviética nascente. Quando a Segunda Guerra Mundial alcançou o território soviético em 1941, o navio já era veterano de quase 3 décadas de serviço. A evacuação de Tallinn marcou o momento final de sua trajetória. A operação foi uma das mais perigosas da guerra no Báltico. Campos minados extensos e ataques aéreos alemães transformaram a retirada em cenário de destruição. A explosão de uma mina que afundou o Yakov Sverdlov encerrou não apenas a carreira de um navio, mas a história viva de uma fase inteira da evolução naval russa. Ele nascerá como símbolo de modernização imperial. Sobreviveu à Guerra Mundial e à Revolução. Serviu sob regime completamente diferente. E terminou afundado em guerra industrial total. Sua história é síntese de 3 décadas turbulentas. Velocidade, inovação, transformação política e guerra total convergiram em um único casco de aço que cruzou o Báltico sob 3 bandeiras distintas. Se olharmos para o Russian Destroyer Novik com perspectiva histórica mais ampla, percebemos que ele representa uma virada na própria concepção do que era um destroyer no início do século XX. Até o final do século XIX, esses navios eram vistos principalmente como contratorpedeiros, embarcações destinadas a proteger unidades maiores contra ataques de torpedeiros menores. Mas, com o avanço das turbinas a vapor e do armamento leve de tiro rápido, o destroyer começou a ganhar identidade própria. O Novik levou essa evolução a outro nível. Sua velocidade excepcional não era mero feito técnico. Ela redefinia doutrina. Um navio capaz de ultrapassar 37 nós podia desempenhar funções antes consideradas arriscadas ou inviáveis. Podia avançar rapidamente para lançar torpedos contra forças superiores e retirar-se antes da resposta inimiga. Podia patrulhar áreas extensas com rapidez inédita. Na prática, isso ampliava a flexibilidade tática da frota do Báltico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Novik participou de confrontos contra forças alemãs, operando em ambiente onde minas e submarinos já representavam ameaças constantes. A guerra no Báltico foi marcada por bloqueios, escaramuças e operações de minagem. Não houve grandes batalhas de encouraçados como em outros teatros, mas houve pressão contínua e desgaste constante. O Novik atuava nesse cenário como instrumento ágil, adaptável, sempre à frente das formações maiores. Quando o Império caiu em 1917, a Marinha tornou-se espaço de intensa politização. Muitos marinheiros apoiaram a Revolução, e navios do Báltico desempenharam papel simbólico nos eventos que culminaram na consolidação do poder bolchevique. O destroyer, já consolidado como referência tecnológica, atravessou essa ruptura institucional. Rebatizado como Yakov Sverdlov, ele continuou navegando sob bandeira vermelha, integrando uma marinha que buscava redefinir-se em meio à guerra civil e ao isolamento internacional. Na década de 1930, enquanto novas gerações de destroyers eram projetadas em estaleiros soviéticos, o antigo Novik ainda representava elo com passado imperial e início da modernização naval russa. Sua silhueta alongada e suas linhas elegantes já não eram as mais modernas, mas continuavam funcionais. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu no fronte oriental, o Báltico tornou-se novamente zona estratégica crítica. Portos como Tallinn e Kronstadt eram vitais para a defesa de Leningrado. A frota do Báltico teve de operar sob domínio aéreo alemão crescente e sob ameaça constante de minas. Durante a evacuação de Tallinn em agosto de 1941, dezenas de navios soviéticos enfrentaram travessia extremamente perigosa através de campos minados alemães e finlandeses. A operação foi marcada por perdas significativas. Foi nesse contexto que o Yakov Sverdlov encontrou seu fim. A explosão de uma mina partiu o navio, e ele afundou rapidamente no Báltico, o mesmo mar onde estabelecera sua reputação quase 3 décadas antes. Há algo profundamente simbólico nisso. O navio que nasceu como o mais rápido do mundo terminou imobilizado por arma silenciosa e estática. Velocidade não podia protegê-lo contra campo minado invisível.
Mas seu legado não desapareceu com o casco submerso. A classe Novik influenciou projetos posteriores soviéticos e ajudou a consolidar doutrina de destroyers rápidos e ofensivos que se tornaria padrão ao longo do século XX. O Novik foi mais do que recorde de velocidade. Foi transição entre eras. Foi testemunha da queda de um império e da ascensão de outro. E navegou, sob 3 bandeiras diferentes, através das transformações mais profundas da história russa moderna. A história do Russian Destroyer Novik também precisa ser compreendida dentro do contexto da corrida armamentista naval que marcou os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, as grandes potências competiam não apenas pelo número de navios, mas por desempenho técnico. Velocidade, alcance e poder de fogo tornaram-se indicadores diretos de prestígio nacional. Quando o Novik atingiu mais de 37 nós em testes de mar, a notícia circulou amplamente entre observadores navais europeus. Era feito notável. Destroyers britânicos e alemães ainda não alcançavam números equivalentes naquele momento. A Rússia, que poucos anos antes sofrerá derrota humilhante contra o Japão, apresentava agora navio capaz de superar rivais em um dos parâmetros mais valorizados da época. Isso teve efeito simbólico imediato. O Novik representava a capacidade russa de absorver tecnologia moderna, especialmente no uso de turbinas a vapor avançadas. O sistema de propulsão foi elemento-chave de seu desempenho. As turbinas permitiam aceleração rápida e manutenção de velocidades elevadas por períodos significativos, algo essencial para a doutrina ofensiva de destroyers. Mas essa mesma velocidade exigia engenharia sofisticada e manutenção constante. Em operações prolongadas, manter o desempenho máximo significava consumo elevado de combustível e desgaste acelerado dos componentes mecânicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Novik operou em ambiente onde minas e submarinos impunham cautela permanente. O Báltico tornou-se mar fechado repleto de ameaças ocultas. A guerra naval ali raramente envolvia grandes batalhas decisivas, era conflito de desgaste, bloqueios e emboscadas. O destroyer destacou-se em ações contra forças alemãs, consolidando reputação dentro da frota do Báltico. Sua capacidade de atingir rapidamente pontos estratégicos tornava-o peça valiosa em patrulhas e escoltas. Com a Revolução Russa e a subsequente Guerra Civil, a Marinha passou por reestruturação profunda. O antigo Novik, já veterano, continuou navegando sob nova ordem política. O rebatismo como Yakov Sverdlov em 1926 não foi apenas gesto administrativo, mas parte de esforço simbólico maior para alinhar forças armadas ao novo regime. Durante o período entre guerras, enquanto novas classes de destroyers eram desenvolvidas, o Yakov Sverdlov manteve-se ativo. Embora não fosse mais o mais rápido do mundo, ainda era navio capaz, robusto e experiente. Quando a Segunda Guerra Mundial atingiu o território soviético, a frota do Báltico encontrou-se novamente sob ameaça direta. A ofensiva alemã colocou portos estratégicos em risco e forçou evacuações emergenciais. Na dramática retirada de Tallinn em agosto de 1941, dezenas de embarcações soviéticas enfrentaram campos minados extensos e ataques aéreos intensos. Foi uma das operações mais perigosas da guerra no Báltico. O Yakov Sverdlov atingiu uma mina durante essa travessia. A explosão foi suficiente para quebrar o casco e provocar afundamento rápido. O navio que nascerá como símbolo de velocidade extrema encontrou fim abrupto em campo minado estático. Essa ironia histórica sublinha a transformação da guerra naval ao longo das décadas. Em 1913, velocidade representava a supremacia tática. Em 1941, campos minados e poder aéreo podiam neutralizar até navios experientes. O Novik começou como manifestação da modernidade tecnológica imperial. Terminou como veterano em guerra industrial total, afundado em mar que conhecia há quase 30 anos. Entre esses dois momentos, atravessou império, revolução e guerra mundial. E deixou marca permanente na evolução dos destroyers russos e soviéticos. O impacto do Russian Destroyer Novik não pode ser medido apenas por seu recorde de velocidade ou por sua longevidade operacional. Ele marcou um momento específico da história naval em que a tecnologia começava a redefinir completamente a forma como as guerras no mar seriam travadas. No início do século XX, encouraçados ainda dominavam o imaginário militar. Eram gigantes de aço, com canhões pesados e blindagem espessa. Mas navios como o Novik mostravam que mobilidade podia ser tão decisiva quanto poder bruto. O destroyer rápido tornava-se ferramenta de assimetria. Contra um navio maior e mais lento, podia escolher o momento de ataque. Contra unidades equivalentes,
podia impor ritmo ao confronto. Em um teatro como o Báltico, repleto de estreitos e áreas confinadas, essa agilidade era ainda mais valiosa. Durante a Primeira Guerra Mundial, a frota do Báltico enfrentou a Marinha Imperial Alemã em ambiente de constante vigilância e minagem intensiva. O Novik operava como parte dessa rede defensiva e ofensiva, protegendo rotas e realizando incursões. A própria noção de guerra naval estava mudando. Minas tornavam-se a arma estratégica central. Submarinos ganhavam protagonismo. A supremacia não dependia apenas de canhões, mas de controle de áreas marítimas por meio de barreiras invisíveis. O Novik foi construído para velocidade e manobra. Mas, ao longo de sua vida útil, a guerra tornou-se cada vez mais tridimensional, envolvendo ar, superfície e profundidade. Quando foi rebatizado como Yakov Sverdlov, ele já carregava história suficiente para representar continuidade entre dois regimes. Sob a União Soviética, o navio tornou-se parte de uma marinha que buscava afirmar-se novamente como força regional relevante. Durante os anos 1930, a doutrina naval soviética evoluiu, mas a frota do Báltico continuava sendo peça-chave para a defesa de Leningrado e controle do acesso ao interior russo. O antigo Novik fazia parte dessa estrutura, mesmo que já não fosse mais o ápice tecnológico. Quando a Alemanha lançou sua ofensiva contra a União Soviética, o Báltico rapidamente se tornou zona saturada de minas e ataques aéreos. A evacuação de Tallinn, em agosto de 1941, revelou brutalidade dessa nova fase da guerra. O Yakov Sverdlov navegava em meio a comboios densos, tentando escapar do avanço alemão. O mar estava minado. A aviação inimiga atacava repetidamente. A explosão que o afundou foi consequência direta dessa guerra moderna, onde o controle do mar não dependia apenas de confrontos diretos, mas da capacidade de negar espaço ao adversário. O destroyer que outrora fora o mais rápido do mundo foi vencido por arma silenciosa e invisível. Mas seu legado já estava consolidado muito antes disso. Ele demonstrou que a Marinha Imperial Russa podia produzir embarcações de desempenho excepcional. Influenciou projetos subsequentes. Serviu em 2 guerras mundiais. Sobreviveu à queda de um império. Do lançamento em 1911 ao afundamento em 1941, sua trajetória acompanhou 3 décadas de revolução tecnológica e política. O Novik começou como promessa de modernização. Terminou como testemunha de transformação histórica profunda, um navio que atravessou império, revolução e guerra total, deixando sua marca na evolução dos destroyers e na memória naval russa. Se existe algo que define o Russian Destroyer Novik, é o contraste entre começo e fim. Ele nasceu em um momento de ambição imperial. A Rússia buscava recuperar prestígio após a derrota humilhante na Guerra Russo-Japonesa. Precisava provar ao mundo, e a si mesma, que ainda era capaz de inovação naval de ponta. O Novik foi resposta direta a essa necessidade. Não era apenas um navio rápido. Era demonstração pública de competência industrial e visão estratégica. Quando seus testes de mar confirmaram mais de 37 nós de velocidade, o feito ecoou internacionalmente. Durante aquele breve período, nenhum outro navio de guerra operacional no mundo igualava seu desempenho. Ele simbolizava um futuro onde mobilidade definiria o combate naval. Mas o mundo mudou rapidamente. A Primeira Guerra Mundial revelou que a guerra no mar já não dependia apenas de velocidade ou blindagem. Minas e submarinos alteraram o equilíbrio. A Revolução Russa dissolveu o regime que o havia construído. A União Soviética emergiu das cinzas imperiais, herdando navios, estaleiros e tripulações. O Novik, rebatizado como Yakov Sverdlov, tornou-se parte dessa nova realidade. Ele atravessou o período turbulento da Guerra Civil, integrou a reorganização da Marinha Soviética e continuou navegando enquanto novas gerações de destroyers eram projetadas. Já não era o mais rápido. Já não era o mais moderno. Mas era resistente. Era experiente. Era parte viva da continuidade histórica naval russa. Quando a Segunda Guerra Mundial alcançou o Báltico, o navio já carregava quase 3 décadas de serviço. O teatro de operações estava saturado de minas. A supremacia aérea alemã pressionava constantemente a frota do Báltico. Durante a evacuação de Tallinn em agosto de 1941, a travessia transformou-se em cenário de caos e destruição. Campos minados densos, ataques aéreos incessantes, comboios comprimidos tentando escapar. Foi ali que o Yakov Sverdlov atingiu uma mina. A explosão não deu espaço para manobras heroicas ou fugas velozes. O navio partiu-se e afundou. O Mar Báltico, que testemunhara seus dias de glória como o destroyer mais rápido do mundo, tornou-se seu túmulo.
Existe uma ironia inevitável nisso. O navio que simbolizava a supremacia da velocidade terminou derrotado por arma estática e invisível. A guerra que ele conheceu em 1914 não era a mesma que o destruiu em 1941. O século XX transformou-se diante de seu casco de aço. Ainda assim, o legado do Novik permanece. Ele redefiniu padrões de desempenho para destroyers. Influenciou projetos subsequentes. Serviu sob duas bandeiras ideologicamente opostas. Participou de duas guerras mundiais. Foi produto do Império Russo e instrumento da União Soviética. Poucos navios atravessam tantas eras distintas mantendo relevância operacional. O Novik não foi apenas o mais rápido do mundo por um breve momento. Ele foi ponte entre dois mundos. Entre o Império dos Romanov e o Estado Soviético. Entre a guerra naval tradicional e a guerra industrial total. Entre ambição tecnológica e brutalidade estratégica. Se você gosta de histórias reais como essa, profundas, detalhadas e baseadas em fatos históricos, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo e continuar explorando navios, batalhas e personagens que moldaram a história naval. Porque o mar guarda memórias que atravessam impérios. E ainda há muitas histórias para contar.